tem atletas nas suas diferentes modalidades, uma variável emocional afetando a tomada de decisões, né? Se eu estou mais ansioso, isso vai afetar. Eu posso ter uma boa capacidade de tomar de decisão, mas essa variável emocional pode afetar essa tomada de decisão. Por exemplo, futebol tem uma duração de 2 tempos, né? Então, e vai ter diferentes momentos de tomada de decisão. Uma situação é uma falta, um pênalti. Então, e tem uma equipe, às vezes você pode não estar se sentindo muito bem emocionalmente, talvez você tenha uma liberdade grande ali, que você sabe que tem um outro batedor de pênalti ali. Diferente de uma modalidade individual, que é você que vai ter que executar e resolver. Você pega um tênis, que são 2 saques. Eu errei os saques, eu vou ter que ter talvez um manejo mais rápido entre um saque e outro, para eu voltar naquele estado psicológico ideal. Então eu vou ter que ter uma respiração, uma estratégia cognitiva, que consiga eu virar a chavinha. Calma, volta para o eixo, volta para o foco. Então ele vai ter que ter essa habilidade emocional de regulagem, para ele conseguir pôr em prática o conhecimento da leitura da jogada. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Olá, pessoal! Estamos começando o Pode Ser Ciência. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. A Copa do Mundo está em andamento. Será que os jogadores se sentem mais pressionados por disputar uma competição tão importante assim? Quem vai nos responder é Ricardo Padovani, especialista em psicologia do esporte e docente no campus Baixada Santista. E mais, como os atletas lidam com a cobrança da torcida, com os erros na prática do esporte e as maneiras de enfrentar a ansiedade para se sair bem em uma competição. Atleta sob pressão. Este é o nosso tema de hoje. Começa agora, Pode Ser Ciência. Pesquisas, ciência, comportamento e tendências. Os principais temas da atualidade estão aqui. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Seja muito bem-vindo ao podcast Pode Ser Ciência, professor Ricardo Padovani. Para iniciar, gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação do seu currículo, área de atuação aqui na Universidade Federal de São Paulo. Bom dia. Então, inicialmente, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Minha formação é em psicologia, me formei pela UFSCar, fiz mestrado e doutorado também pela mesma instituição, na área de educação especial, e também fiz um pós-doutorado antes de ingressar aqui na Unifesp, lá pela psicologia. E aí, desde quando eu entrei aqui na Unifesp, o interesse do esporte sempre foi muito presente na minha vida, pela perspectiva interdisciplinar. Aí eu venho desenvolvendo ações na área de ensino, pesquisa e extensão, tanto na área da psicologia clínica como a do esporte. Mas quando a gente pensa a psicologia do esporte, essa área é mais ampla, né? Que não é só o esporte em si, tem a interface natural com as questões psicológicas, demandas da clínica que atravessam o indivíduo, né? A gente sempre está priorizando a saúde mental, a qualidade de vida e o desempenho, né? Alguns atletas decidem melhor sobre pressão e por que isso ocorre? Percebo já num nível mais alto, né? Eles conseguem rever jeitos de se fazer. Não sei se é mais facilidade, mas consegue se refazer. Não sei se é mais fácil. Mas ele consegue se reconfigurar melhor. Fala, puxa, faz sentido isso. Ele vira a chave também, tem um insight ali. Nesse processo de autoconhecimento, às vezes a gente tem que mudar algumas regrinhas mentais que nós vamos construindo e criando ao longo da vida. Tem que vencer, tem que ser o melhor, porque isso foi construído na vida. Então eu consigo lidar com essa regra e falo, cara, não faz sentido. Vou fazer o melhor. Estou treinando, estou dando o meu máximo, vou fazer o melhor. É diferente do que eu tenho que vencer, tenho que ganhar, tenho que mostrar para o outro. Então, à medida que ele entra no processo que ele tem condições de passar por esse processo de aprendizado emocional, psicológico, alguns conseguem se adaptar e responder mais rapidamente a esses modelos. E conseguem fazer uma barreira a esse jeito, muitas vezes, uma barreira que eu digo assim, consegue se relacionar melhor e aquilo afeta menos ele. Professor, como que os atletas tomam decisões sob pressão? Uma marca que eu vejo bastante nesses atletas, ainda que estão nesse trânsito entre o amador e o profissional, a pressão que eles mesmos se colocam muitas vezes pelo resultado é muito importante. Então ele quer o resultado. Então, e essa dificuldade de transpor o desempenho que ele tem no treino e competição é um grande tema. Então, muitas vezes, eles não conseguem transpor. Falam, olha, eu estou treinando bem, consigo jogar bem, ou na modalidade, consigo fazer uma boa manobra, mas quando chega um momento de competição, a tensão emocional daquele ambiente
torna um grande obstáculo. E muitas vezes ele não consegue ter o desempenho que ele tem em treino. Então, esses atletas ele ainda têm um pouco menos de recurso cognitivo, emocional e comportamental de manejo desses estressores. O que se deve também à experiência em competições. O atleta que está mais tempo, ele está mais adaptado à presença desses estímulos estressores. Então, vou lá competir, tem torcida, em algum momento estou jogando em casa, então torcida a favor, isso às vezes é um estressor para alguns, está todo mundo esperando que eu tenha um bom resultado, ou quando vai jogar fora em outra cidade, então de estar em outro ambiente que difere do seu ambiente, que é mais confortável, então ele sente mais essa pressão, então tem que chegar antes, tem que conhecer, ver as características do local, então isso é um potencial estressor para alguns. Sempre temos que levar também em consideração as diferenças individuais. O processo como a pessoa lida com o estresse também tem suas particularidades. Alguns conseguem ter uma melhor resposta estando no mesmo nível de competição. No momento que ele está adulto, já com um pouco mais de trajetória, ele vai tendo essa maturidade emocional e também da experiência na prática profissional, ele vai tendo melhor formas de enfrentamento. Não que ele vai chegar, vamos colocar assim, não estou com nenhuma ansiedade. Ele vai com uma expectativa de como ele espera se desempenhar naquele campeonato, uma posição que ele espera chegar naquela competição. À medida que ele vai também caminhando nessa trajetória, ele consiga mais profissionais compondo essa equipe. Além do treinador, técnico, então vai estar, às vezes você consegue a presença de um nutricionista, de um profissional da psicologia. E à medida que ele vai se construindo, evoluindo, isso vai compondo melhor essa equipe esportiva. Então ele vai aprendendo, a partir de todo esse conjunto, mais habilidades. Ele vai criando condições de viver a frustração lá de uma derrota, que é comum na trajetória do atleta, né? Viver lá, vai numa competição e não tem o resultado esperado, e tem uma equipe ali que vai trabalhando, não só o preparatório, mas o pós-competição, então ele vai ganhando habilidades emocionais. Sobre o estresse, queria saber se eles apresentam alguma característica do sintoma físico ou emocional por conta desse estresse. Sim, é muito evidente, né? Essa linha teórica que eu sigo na psicologia, que é da terapia cognitivo-comportamental, a forma como eu interpreto o evento, ele vai influenciar minhas emoções e comportamento. Então, por exemplo, o evento, uma competição importante. O jeito que eu interpreto aquele evento, meu Deus, eu tenho que ter uma boa colocação, tem que me sair bem. Então, o jeito que ele está interpretando aquele evento, né, aquele evento estressor, né, em função de ser um campeonato importante, o jeito que ele configura essa interpretação, ele começa a ter uma organização cognitiva que vai deixar ele mais vulnerável para a situação. Então ele pode ter desde sintomas cognitivos de mais medo, às vezes fica mais irritadiço, tão próximo da competição ele já começa a não conseguir dormir muito bem, acaba se excedendo uma alimentação que foge um pouco da dieta prevista para ele, porque ele busca na alimentação um conforto emocional do estressor que está se aproximando. Um termo que a gente vê que também a gente dialoga muito na nutrição, comfort food, então é uma alimentação que busca um conforto emocional. Por quê? Está se aproximando, uma competição que é algo que eu não tenho controle, então não tenho garantias de resultado, onde que eu vou muitas vezes buscar esse conforto emocional, essa garantia numa alimentação, isso aqui me faz bem, eu me sinto bem. Outros elementos, alguns elementos físicos que a gente observa ali, que alguns atletas que têm uma dificuldade de manejo de ansiedade, algumas reações de taquicardia, especialmente próximo da competição, algumas tensões musculares, uma dificuldade de concentração. Esse processo de autoconhecimento, de entendimento, como eu funciono em situações de tensão e estresse é fundamental. Como eu começo a ter os indicadores de que algo importante está se aproximando e como que eu fico? E esse autoconhecimento vai criar condições de ele ter um melhor manejo. Eu tenho um colega que fica um pouco mais calmo, ok, isso é ele. E você, como você fica? Esse é o grande ponto. Olhar para si. Não ficar se comparando com o outro, que é uma marca do atleta é comparar-se, né? Ele está sempre vendo desempenho, então ele vai ter que voltar para si. Todo mundo tem suas dificuldades emocionais, né? E isso aparece também no esporte. E os atletas, eles conseguem esquecer os erros durante a partida? Acho que esse é um ponto bem crítico e curioso. Por exemplo, nos treinos. Eu vou ter um treino que simula uma competição, então ele vai ter que já fazer esse treino de errar e voltar para o eixo. Então a gente tem algumas técnicas cognitivas de trabalhar com os atletas, de fazer essa tentativa de virar de chave. Por exemplo, treinamento mental.
visualizar ele fazendo uma performance, simular situações de competição onde ele cometa um erro, ele já faça essa virada de chave. Então, alguns atletas conseguem sim virar essa chave, se reorganizar emocionalmente, mesmo uma situação de erro ou de um acerto, para ele não ficar também muito entusiasmado, senão ele perde o foco. Porque se eu estou muito feliz, minha concentração pode ser prejudicada. Ou se eu estou muito irritado porque eu errei, minha concentração fica prejudicada e eu posso errar. Não é que é uma garantia, mas aumenta as condições, as probabilidades de você cometer um erro. Você entra numa margem de risco. Criatividade e improviso, eles são afetados na pressão da partida? Ah, com certeza. Pressão vai ter, mas à medida que eu vejo atletas de altíssimo nível, a hora que ele se conecta mais naquela sessão de bateria ou no jogo, ele consegue se fechar mais, ficar menos sob efeito da torcida, de tudo, e se conectar mais à ação dele. Mas se ele, por alguma razão, ele se perde um pouquinho, isso vai afetar a tomada de decisão e vai afetar a performance e o resultado. Porque se ele fica muito preso a todas essas variáveis, não posso, não devo, que isso também é uma frase que às vezes interfere muito, essa frase mais negativa de gerar mais tensão, né? Ele vai perder a criatividade e a ousadia. Acho que eu tenho que ter um pouquinho de leveza nesse momento de tensão e, portanto, a conexão é central. Por maior que seja o tensionamento, eu vou ter que estar conectado à ação. E ter essa visão que é real. Pô, estou no nível alto, todo mundo aqui é do mesmo nível que eu estou. Todo mundo tem sua atenção, sim. O erro é possível, ninguém vai gostar, mas acontece. Então, vou naturalizar mais os efeitos. Isso facilita eu conseguir assimilar mais a situação, fazer uma melhor escolha e, às vezes, ser ousado ainda na escolha. Porque acho que quando o nível vai ficando muito alto, tem que ter essa pitada de ousadia ainda na escolha. E aí, tá gostando do episódio? Se inscreva nos canais e receba notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. A gente queria falar um pouco sobre o papel da torcida. Tá. Então, na influência dessa decisão sob pressão. Então, ou a torcida dentro de um estádio, do ginásio, até mesmo da torcida organizada ali. Como que o atleta recebe esse tipo de cobrança, tanto ali no momento do jogo como antes? Para as pessoas profissionais que vão trabalhar com esporte, né? Importante ele conhecer a modalidade e a cultura do esporte. Conhecer o que é esse esporte, a cultura, as regras, o jeito que acontece, os treinos e competições. E o atleta que está ali, no momento que ele fez essa escolha, ele já está um pouco mais acostumado a esse jeito que ocorre a interação torcida e atleta. Tem torcidas que você não exige o silêncio para você performar, não é solicitado. Tênis, exige-se um silêncio para a pessoa conseguir se concentrar e jogar. Futebol, você tem uma interação mais próxima, tem esse controle, é outra cultura, outra característica histórica, cultural da modalidade. Com o advento dessas tecnologias, tudo vai mudando a exposição para as diferentes modalidades, as interações vão mudando. E natural que para alguns eles manejam melhor do que outros, mas natural que quando ultrapassa uma fronteira, né, que um limite, que já tem um desrespeito, isso vai afetar emocionalmente bastante. E para ele se organizar, vai ser mais desafiador, porque é um ser humano. Quando a gente vê algumas situações de interações de torcida, né, às vezes tem cobranças, mas que às vezes agressivas, fogem do que é o esperado de uma torcida. Que começa a ter alguns padrões fora do ambiente da competição. Natural que vai afetar, a pessoa fica com receio, fica com medo, às vezes, de chegar no próprio local de trabalho. Olha como é tenso. O trabalho dele é performar, é ser um atleta. Então isso já afeta muito emocionalmente. E tem outras variáveis. Então, às vezes um atleta que lidou muito bem até um certo período da vida, dependendo por alguns contextos que a sua vida foi se modificando, hoje é casado, tem família, então tem outras preocupações, e o padrão que vai se dando essa interação, isso pode afetar mais. Puxa, isso aqui está começando a me afetar mais do que afetava anteriormente. Teve uma mudança, nesse outro local que eu estava não era tão assim. Vejo que está mais respeitoso. Em torcidas que essa participação não ocorre dessa maneira, como em outras modalidades, você tem um melhor gerenciamento desse elemento. Se você não desempenha tão bem, talvez vai ter alguns desrespeitos nas redes sociais, né? Mas assim, não uma situação de ameaça
ou de impedir de você de chegar no seu local de treino, que é o seu local de trabalho. Bom, a FIFA estima que a final da Copa do Mundo de 22, entre Argentina e França, foi assistida por aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. É possível o atleta render se pensar nesse número? Natural que o momento que ele está ali, naqueles momentos iniciais que está ali, aquele estádio lotado, então acho que ele vai ter aquele momento, para alguns mais, outros menos, que dá aquela tensão. Esse atleta, normalmente, que foi para uma seleção, já viveu grandes momentos esportivos. Então, já tem um gerenciamento diferente. Não vai ser a primeira final que ele vivenciou, uma final importante, ou nacional, ou internacional, ou quartas de finais. Então, ele já está mais acostumado. Mas, às vezes, ele vai ter uma Copa do Mundo, ele nunca foi. Então, natural que pode ter esse momento de uma desregulagem emocional, mas ali, por todo esse repertório, ele vai ter condições de voltar mais para o foco. Talvez nos momentos iniciais, ali, que soa o apito, então ele sente um pouquinho mais esse impacto, mas o decorrer dos minutos iniciais ele já volta para o seu foco. Pode ter momentos pontuais, quando sofre um gol, faz um gol, aquele momento de entusiasmo da torcida, tira um pouquinho ali, mas ele já consegue gerenciar para voltar para o foco mais rápido. Porque ele já está mais habituado a voltar esse treino, voltar esse foco para aqui agora, no que está acontecendo, que já é o que ele já é bem mais treinado, então ele consegue manejar melhor essa torcida. Então vai ter talvez momentos pontuais que sai um pouquinho, mas volta mais rápido para o eixo. Ele tem mais recursos de voltar para esse eixo. Então todos ali são atletas experientes em competições aí que são transmitidas em cadeia nacional mundial. Então já tem um recurso a mais, mas nada impede que tenha uma dificuldade, por ser um primeiro momento de uma seleção representando um país, tal, né? As pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Bom, todo episódio a gente abre uma caixinha de pergunta ali no Instagram, né, para participação dos nossos seguidores. A pergunta foi: qual a sua estratégia para lidar com situações de pressão? A Jaqueline Freitas diz ouvir música. A gente até vê vários jogadores chegando no estádio com fone de ouvido, né? Então, isso realmente ajuda? Então, por isso que é importante esse atleta considera esse preparo psicológico. Para alguns, ter esse momento de distração por um fone de ouvido, um determinado tipo de música, um prefere a música do A, a outra prefere B. Ele se reconhecer, fala, que música que é melhor para mim, caso eu faça essa escolha? Agora cheguei no ambiente da competição, agora já estou mais próximo do meu horário. Então ele vai virando a chave gradualmente. Curioso que o atleta começou a pôr o fone sem som, que já passava uma mensagem para o público, acho que agora está no momento dele. É um jeito psicológico dele não queria som naquele momento, mas ele foi feito isso em alguma competição menor, funcionou para a competição maior e começou a incorporar, não tinha som. Mas só de colocar lá, opa, está no momento dele. Acho que tem que ter esse ritual psicológico. E cada um vai escolher o seu. Por exemplo, no tênis, vou começar a tirar minha raquete da raqueteira. Ali tem que estar tudo muito pronto mentalmente, do jeito psicológico que eu quero ter. A torcida eu já estou talvez fazendo menos contato visual, porque isso me deixa ansioso. Alguns querem fazer porque está uma ativada. A gente já viu também declarações de atletas, né? Pega a Rebeca Andrade, que ela falou nas Olimpíadas que durante a competição ela ficava pensando em receita ali na cabeça dela. Porque assim, o que eu fiz já está feito em termos de preparação, física, psicológica, tudo, está tudo preparado. Esse é o autoconhecimento. Agora, eu ficar mega ansioso pensando o que vai ser, só vai me prejudicar mais. Eu vou ficar num estado de tensão desnecessário. E talvez isso afete o jeito que eu entre, que eu comece. Então, às vezes uma distração cognitiva, emocional, sim, é uma estratégia. Esse é o autoconhecimento. Bom, continuando com a participação dos nossos seguidores, o Carlos Nascimento, que não é um jornalista famoso, ele disse que ele não tem estratégia. É somente procurar e manter a calma. Tem alguma técnica fácil que você pode indicar e recomendar pra gente? Eu acho importante cada um encontrar esse jeito psicológico de lidar com situações de pressão e tensão. Quando você vai com um profissional da psicologia, do esporte trabalhar, ou você trabalha com um profissional voltado a essas questões de performance, tem uma infinidade de estratégias que são trabalhadas. Assim como um gesto esportivo é treinado, primeiro você compreende o que tem que se fazer, você começa a fazer com mais frequência até aquilo naturalizar, até conseguir fazer de uma forma mais natural, né, pelo processo de aprendizado. A habilidade psicológica também exige. Nunca usei desse recurso, vou querer utilizar tudo agora que vai dar certo. Menos provável. Então exige toda uma compreensão, um entendimento e uma aplicação e a reprodução desse comportamento aprendido para quando tiver uma situação de tensão,
eu conseguir ter o resultado, ou o máximo possível, o resultado desejável. Então, nós temos diferentes habilidades, as diferentes formas de usar a respiração, é um jeito de você voltar mais para o foco no aqui e agora. O outro treino, que a gente chama o treinamento mental, algumas vezes a gente chama de visualização, é o visualizar performando. É um outro recurso importante que a gente utiliza e ensina esses atletas, é o diálogo interno. Ter que frases, que formas eu utilizo para voltar para o meu eixo. Então, uma distração cognitiva, às vezes um momento de tensão, eu falo, o que eu posso fazer agora? Talvez, e para mim funciona, uma distração cognitiva, porque o resto eu já aprendi, só que agora estou precisando ter uma distração cognitiva. É um processo de autoconhecimento que naquelas condições, naquela circunstância eu uso. E o que eu tenho que ter conhecimento também? De não ter uma única ferramenta, porque pode ser que em um dado momento, por uma situação de tensão, de pressão, aquele recurso não está dando conta. Então, vou ter que ter uma alternativa A, B, C, que caso eu precise, eu já tenho uma outra alternativa. Ah, mas é possível que alguém não tenha nenhum recurso e faça? Como eu gosto de pensar, com o ser humano tudo é possível, mas falando em termos de probabilidade, é menos provável. Acho que ter toda essa preparação psicológica, na minha concepção, não só na minha, mas pautada na literatura, isso te cria condições para você ter mais recursos no momento de situação de estresse. A gente falou muito sobre lidar sob pressão. E lidar com a frustração depois de não ter conseguido o resultado que queria. Como que eles costumam agir? Quais dicas para agir? Importante é que a derrota faz parte. Às vezes eu penso assim, se tem mais derrota do que vitória. Se for ver a trajetória de um atleta, se você pensar como vitória, o primeiro colocado, ou mesmo segundo, terceiro. Ao longo de uma construção, ele teve a quarto, quinto, 10º, 20º e assim por diante. Isso vai se construindo, ele vai atingindo pontos e vai se construindo e se fazendo. Então, assim, o lidar com os erros, com a derrota, não atingir a performance desejável é algo que a gente sempre trabalha, porque vai ser inerente ao esporte. Então, ter essa habilidade cognitivo, emocional é central. Então, falar sobre as derrotas, sobre essas dores é importante. Por isso que ser atleta é um grande desafio. Diante de uma frustração importante, ele vai ter que ainda se manter focado no seu objetivo maior. Então, não vou poder ficar, dependendo do nível que você está, de competição, de etapa da trajetória, tive uma frustração, vou ficar 15 dias que eu não quero mais falar, não quero mais praticar, pode ser muito arriscado. E normalmente não é o que acontece. Eu vou ter que voltar para os meus treinos, olhar, se tem um vídeo, fazer uma videoanálise, ver que não foi legal, conversar com o meu treinador, conversar com a minha equipe, tentar ajustar isso para ir mais forte para outra competição. Então tem que ter uma resiliência mental altíssima. Que eu vou ter meu tempinho ali, pouco, de lidar com as minhas dores e frustrações para voltar para o meu foco. Encontrar torcida, encontrar pessoas e saber administrar isso também. Mas o que vai me guiar é o processo e meu foco médio e longo prazo. Não a derrota em si. E também acho interessante não ficar ultra focado na vitória em si. Legal, ganhei, mas amanhã eu volto para treinar. Eu não vou também me exceder na minha comemoração ou na minha derrota, porque senão eu vou talvez prejudicar todo o meu preparo aí, físico, psicológico, que eu tenho uma competição. Como está meu calendário? Agora terminou a temporada. Eu também vou ter que ter um pouco de cuidado para não me exceder. Vou ter que ter uma ação responsável ao longo do tempo. E calibrar muito isso, calcular muito com a equipe, qual que vai ser seu período de descanso, qual que é esse tempo de descanso, quando que é a próxima competição, qual que é essa minha margem de descanso, final de ano, acabou, quando volta, e quando que eu vou ter que retomar. Tudo isso muito calculado e pensado. E sempre com uma ação, por isso que é o desafio de ser atleta. Quanto mais alto fica o nível, ele vai ter que estar nesse lugar uma boa parte do tempo. Como que a ciência tem ajudado atletas na tomada de decisões sob pressão? A ciência tem tido uma grande evolução. Então, essa aproximação, essas perspectivas interdisciplinares tem ajudado muito. A formação de mais pessoas que tenham conhecimento da psicologia esportiva, isso tem ajudado bastante a conhecer como é essa mentalidade de atleta, o que é agir sob pressão, o que é atuar com esporte. O avanço dos materiais esportivos também é um estressor a menos. Há alguns elementos que você vai para a fisiologia do exercício, lá um profissional que possa capacitá-lo bem, mostrar como é que se dá essa carga, os efeitos fisiológicos disso. Isso é importante porque ele começa a ter não só um entendimento
verbal, mas ele consegue visualizar os efeitos, que parâmetros que isso tem no seu corpo. Então, olha a importância das horas de sono, que efeito isso tem, a importância de uma alimentação adequada, o tipo de alimentação em momento pré-competitivo, ou dependendo da situação, no momento de competição, ou pós-competição, porque aí você tem a nutrição esportiva, que pode trabalhar e traduzir bem o que é necessário, os efeitos que isso tem, não só na sua performance, mas na sua recuperação, em algumas situações de evitar lesões esportivas. Então, acho que esse conjunto está muito avançado, e quando você consegue estar numa perspectiva interdisciplinar, isso é muito rico. Professor, obrigada. A gente agradece a sua participação e essa conversa que a gente teve hoje, que dá essa visão sobre o atleta, mas que dá para a gente trazer para a nossa vida. Muito ensinamento que a gente conversou aqui hoje. Sim, eu que agradeço o momento de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Atletas sob pressão. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vai o spoiler do nosso próximo episódio: produtos químicos e saúde. A gente vai entender como produtos químicos podem ser contaminados por bactérias, os riscos para a nossa saúde e formas seguras de lidar com esses produtos desinfetantes. Não vai perder, né? Até mais! Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Também participaram desta produção Alex Kuipert, Giovana Souza, Jean Silva, Loiane Villefort, Reinaldo Jimenez e Zay Sichen. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Os temas da atualidade num bate-papo rápido e descontraído. A cada 15 dias, um novo episódio. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp.